O que aconteceu foi o seguinte, eu passei na primeira fase da monitoria, aí ficou acordado que passaria para a segunda fase também, os 3 monitores, só que na hora que divulgou, eles colocaram só 2, então eu deixei de ser monitora SUAS. Só que como eles fizeram isso ontem, ficou muito corrido para os meninos conseguirem dar monitoria de tudo, sabe? É para não deixar vocês na mão mesmo, eu resolvi dar essa monitoria aqui rápida, focando naquilo que é mais essencial desses problemas. Tem muito detalhe que não precisa. Tem só umas coisas mesmo que precisam cravar, para ajudar vocês mesmo, tá? Aí eu não sei se eu vou ser monitora, se eu não vou, mas agora mesmo é para questão de ajudar. Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Deve estar, né? Então, aqui. Eu vou passar aqui, aí eu não vou ver se vocês mandarem mais mensagem, tá? Vou começar aqui, então. O problema 1, fechamento 1. Vou começar com vocês. Deixa eu só passar. Isso. Começando, então, sobre a questão de dor abdominal. Dou a explicação, né? Eu acho que todo mundo já sabe, vai ser uma experiência sensorial, emocional, desagradável, que vai estar associada a uma lesão tecidual que já existe ou uma lesão tecidual potencial. Em relação à vascularização, deixa eu deixar isso aqui. Em relação à vascularização da região abdominal, eles pediram para vocês terem uma noção das regiões intestinais embriológicas, né? Então, a gente tem 3 regiões intestinais embriológicas, que seria intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. A vascularização vai estar relacionada diretamente a essas regiões embriológicas. A gente vai falar aqui na frente. Mas é importante ter uma noção, tá? Que o intestino anterior vai ser a parte de cima mesmo, né? A parte mais proximal. Então, esôfago abdominal, estômago, metade proximal do duodeno, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Na minha época, eu lembrei que era o que está mais para cima, para ter uma noção de onde acabava, sabe? O intestino médio já vai pegar a metade distal do duodeno, jejuno, íleo, seco, apêndice, colo ascendente e 2/3 proximais do colo transverso. Lembra que o intestino médio só entra intestino nele. E o intestino posterior vai pegar o terço distal do colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide, reto e o canal anal proximal. Minha garganta tá meio ruim. Passando, então, em relação à vascularização, a gente tem que ter em mente que tem 3 principais divisões, né? Que seria, elas vêm da aorta abdominal, primeiramente, que é a principal responsável pela vascularização ali da região abdominal. E essa aorta abdominal, ela vai se subdividir no tronco celíaco. O tronco celíaco, ele se divide em 3 ramos, que é hepática comum, gástrica esquerda e esplênica. Então, basta lembrar que o tronco celíaco vai mandar para o fígado, para o estômago e para o baço. E ele vai irrigar também os derivados do intestino anterior e do baço. Aí a gente descendo, né? A gente tem a artéria mesentérica superior, que vai irrigar os derivados do intestino médio. E embaixo a artéria mesentérica inferior. A gente tem que lembrar também das... Ai, fugiu o nome. Que se divide em interna e externa. As poplíteas, né, que vão se dividir em interna e externa, não. Ai, gente, fugiu da cabeça aqui. Ilíaca? Aí eu já vou lembrar. Que vai descer para os membros inferiores, né, e que vai se dividir em interna e externa. Eu já vou lembrar, eu falo com vocês. Aqui. Aqui eu deixei a imagem mesmo, só para ter uma noção, que seria a aorta abdominal, né, o tronco celíaco, a mesentérica superior e a mesentérica inferior. Aqui é a ilíaca que eu estava tentando lembrar, tá bom? Aí a gente tem as ilíacas comuns, e as ilíacas comuns se dividem em interna e externa, que vão descer para os membros inferiores ali. Em relação à inervação, essa parte é um pouquinho chatinha, mas pelo que eu me lembro da minha época, pelo que eu vi das provas, a gente tem que ter uma noção mesmo dessa questão das fibras, que seriam as fibras A e as fibras C. Fibra A é fibra mielinizada. Então, se ela tem mielina, ela vai conduzir o estímulo rápido. Então, ela consegue conduzir rapidamente. Então, ela provoca uma dor que é súbita, porque conduz rapidamente. E essa dor ela é bem localizada também. É a que a gente chama de dor parietal. E a gente tem a fibra tipo C, que são aquelas relacionadas à dor visceral.
Essas fibras, elas são não mielinizadas. Então, elas vão conduzir de forma mais lentamente. E se elas conduzem de forma mais lentamente, não vai ser uma dor súbita, né? Vai ser uma dor que vai aparecendo ali aos poucos. E vai ser uma dor mal localizada, aquela dor em queimação, aquela dor vaga, que o paciente não consegue mostrar para você exatamente onde dói. Vai doer uma região. E a gente tem a dor referida, né? A dor referida é quando o local que dói é diferente do órgão comprometido. Isso aqui é uma questão que, assim, sobre essa questão de por que existe dor referida, sobre os neurônios se cruzarem, isso eu nunca vi caindo. O que vocês têm que ter noção é que não existe um local para cada tipo de inervação. Então, por exemplo, assim, não tem um local que vai sair inervação para o coração, não tem um local específicozinho que vai sair só para o estômago, eles estão todos interligados. Por exemplo, o coração, a inervação dele vai sair das cervicais. E a inervação do braço também sai das cervicais, né? De C1 até C7 ali. Então, na hora que o estímulo de dor no coração chega na cervical, o corpo não consegue entender direito onde que é. É no coração, é no braço. Então, por isso que gera essa dor referida. Porque o corpo não consegue interpretar de onde está vindo. Então, pode doer em qualquer lugar que a inervação esteja interligada. Não sei se vocês conseguirem entender. Dessa parte, vocês não precisam saber, por exemplo, que. Vocês não precisam saber mesmo de onde sai tal nervo, que ele se cruza em tal lugar. O que vocês têm que saber é: existe a dor aqui que pode referir em tal lugar. Por exemplo, a dor da pancreatite pode referir no ombro. Isso é importante saber, sabe? Mas saber por que exatamente, questão das fibras, isso não tem necessidade, não. Em relação à anatomia da dor, está cortando aqui. Isso. Em relação à anatomia da dor, tem que ter noção, né, das regiões do abdômen, acho que todo mundo já sabe mesmo. E a localização da dor, ela também está relacionada com a origem embriológica. Então, dor na linha média está relacionada com o intestino anterior, dor em região periumbilical, ali, intestino médio, e dor mais na linha média do abdômen inferior está relacionado com os derivados do intestino posterior. Em relação à anamnese, aqui que a gente já sabe, né, início, progressão, localização, isso vai conseguir diferenciar para a gente do que se trata. Eu até coloquei uma tabela para mostrar para vocês. É uma dor de início súbito, eu vou pensar em uma úlcera hepática perfurada, em um infarto. É uma dor que piora rapidamente, ela começa leve, mas ela piora rapidamente. Pode ser de verticulite, pode ser uma cólica renal. E é uma dor gradual, que vai durar ali dias, né, que piora por dias. O clássico é apendicite. O principal desse fechamento todo são os sinais semiológicos, tá? Que é o que cai na prova. Eu coloquei todos aqui nos slides para vocês, mas tem alguns que são mais importantes. Esse de Murphy é importante, tá? A interrupção da inspiração, quando a gente palpa o quadrante superior direito profundamente. Por que interrompe a inspiração? Porque o paciente está sentindo dor. Então, ele para de respirar exatamente para tentar dar uma amenizada ali na dor que ele sente. O psoas também, que é a dor extensão da perna direita, e o obturador, que é a dor da rotação interna da coxa, os dois relacionados à apendicite, tá? Esse Rovezinho, que eu também já vi cobrando, mas não sei se é importante, eu já vi cobrando ele, tá? É a dor no quadrante inferior direito, quando o quadrante inferior esquerdo é palpado profundamente. Também é de apendicite. O Giordano, todo mundo já conhece, né? Que é a dor apunho-percussão, que é a pielonefrite. O Cullen também, que é a equimose região periumbilical. Ela mostra pra gente hemoperitônio, então tem sangue ali na cavidade, né? Muitas vezes está relacionado com pancreatite, esse sinal de Cullen. Esse sinal de Grey-Turney equimoses nos flancos, né? Como eu falei, está relacionado também à pancreatite aguda hemorrágica, que vai causar hemoperitônio. Bloomberg também é muito importante, que é dor à descompressão súbita do ponto de McBurney, que também é apendicite, como os outros que eu já falei. Aqui nesse, tem o Courvoisier-Terrier, que tem que saber, tá? Que é uma tríade, que é icterícia, vesícula palpável e indolor, que indica pra gente neoplasia de via biliar. Acho que aqui vai ser basicamente isso. O chandelier, que vai ser a dor pélvica na movimentação do colo uterino, que a gente vai lembrar lá de GO, né? Que cobrava.
Esse piparote, junto com essa maciez móvel, os dois estão relacionados com a ascite. Né? Basicamente, quando você dá uma pancadinha em uma parte do abdômen, você consegue sentir do outro lado. Isso indica que tem líquido na cavidade, então ascite. E esse torrizome, que é a dor, apunho, percussão da loja hepática. Indica para a gente um abscesso hepático. E agora, pra vocês verem como é que cobra, de todo esse fechamento, que é importante saber mesmo, são sinais, tá? Eu vou passar umas questões aqui para vocês só terem uma ideia. Eu vou ler se alguém quiser responder, tá, gente? Então, um paciente de 68 anos de idade, tabagista, procurou atendimento médico com quadro de colestase iniciado havia 2 semanas. Apresentava icterícia, colúria, acolia e prurido generalizado, além de perda ponderal de 4 quilos desde o início das queixas. No exame físico, constataram icterícia, tumoração palpável arredondada e indolor no quadrante superior direito do abdômen. O paciente em questão apresenta o sinal de... Letra A. Acho que vou passar já então. Foi aquele que eu acabei de falar com vocês, que são as 3 coisas que a gente tem que lembrar, tá? Courvoisier-Terrier. O que esse paciente tem? Ele tem icterícia, ele tem uma tumoração palpável e indolor. Então, né, Courvoisier-Terrier, que é isso. Indica o quê? Indica neoplasia. E a gente pode perceber pelos sintomas que o paciente fala pra gente, né? A perda de 4 quilos, ele já tem icterícia, prurido generalizado, tudo isso a gente já começa a pensar em algo mais sério, e aí vem com essa tríade clássica, Courvoisier-Terrier. A próxima, para a identificação do sinal de pessoas, o médico deverá elevar e estender a perna do paciente sob resistência, o que provocará dor. Nesse contexto, é correto afirmar que se trata de, como eu falei com vocês, né? O sinal do pessoas indica para a gente apendicite, tá? Tanto pessoas quanto o sinal do obturador. Deixa eu passar aqui. O paciente chega ao serviço com dor em quadrante inferior direito. Foi feito o exame físico com aplicação dos sinais do pessoas e obturador, que são os dois são para ver apendicite, tá? Um é a extensão da coxa, da perna, né? E o outro é a flexão interna da coxa. E aí confirma o diagnóstico de apendicite e pede para explicar como que esses testes são feitos. Como eu falei aqui atrás, deixa eu voltar aqui para a gente poder falar. Pessoas é a dor à extensão da perna e obturador, dor à rotação interna. Tá? Basta colocar isso mesmo. Continuando aqui. Paciente de 64 anos, admitida em serviço de urgência com quadro de dor abdominal, refere que essa dor já dura meses, sempre após se alimentar, localizada na região do hipocôndrio direito e epigastro. No entanto, hoje ela iniciou e já dura 18 horas, sem alívio com medicamentos analgésicos que fez uso em casa. Ao exame físico, o paciente apresenta com face de dor, sem icterícia, febril e sinal de MUF presente. Vou voltar lá rapidamente para vocês lembrarem do sinal de MUF. MUF é a interrupção da expiração, quando a gente palpa o quadrante superior direito, indica o quê? Colecistite. Vamos lá. Então, vamos lá. Qual das alternativas melhor descreve o sinal de MUF? Como eu acabei de falar, interrupção abrupta da inspiração forçada enquanto o examinador palpa o ponto cístico. O próximo, equimose em região periumbilical e equimose no flanco. Pode ser usada para pancreatite aguda, tá? Esses sinais são caracterizados respectivamente por Cullen e Graytani. Tem que saber os dois, tá? Então, antes de passar para o próximo, como eu falei, o que tem que saber desse fechamento mesmo, gente, são os sinais, que é o que cobra em prova. De resto, eu nunca vi cobrando, eu nunca vi pedindo para explicar por que que existe dor referida, eu nunca vi isso. É sinal, como ele é feito e o que ele indica, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta ou eu posso passar para o problema 2? Vou voltar aqui.
Oi? Vocês estão me ouvindo? Nath, a gente Nath, tava você tá fazendo escutando a gente? Eu acho que seu microfone Gente, peraí, tava que eu acho que eu não tô ouvindo ligado pra vocês. gente. Você tava ouvindo o que a gente tava falando? Como é que aumenta aqui? Por que eu não tô ouvindo? Acho que agora vai. Alguém fala alguma coisa só pra eu testar, gente, por Oi, favor. Nath. A gente tava desativado aqui, desculpa, viu? Por isso que eu vi que ninguém falou nada o tempo todo. E a gente tava respondendo, falando o negócio da anatomia. A gente mandou mensagem agora. Eu não tava escutando, não, desculpa, gente. Eu vi que Karen perguntou se só os sinais de saber onde a dor é referida. É isso mesmo. Eu nunca vi cobrando por que, que existe dor referida, como é que, que existe a inervação, que se cruzam, etc. Eu nunca vi isso em nenhuma prova, sabe? É basicamente saber que a dor de tal lugar refere em tal lugar. Muitas vezes eles colocam na prova que o paciente está sentindo uma dor no ombro, e aí dá um quadro típico de pancreatite, pede para você falar que é pancreatite. É basicamente isso, tá? E os sinais mesmo, sabe, tem que saber como eles são feitos e tem que saber o que cada um refere. Tem os que mais caem, que são os que eu coloquei as questões. Pode ser que eles coloquem algum outro também, mas normalmente são esses que mais caem. Deixa eu voltar aqui. Acho que agora vocês vão falar. Passando agora para o fechamento 1 do problema 2, que pede para vocês entenderem, né, a flora normal da pele, dermatite atópica e aquelas outras, né, afecções de pele lá. Então, eu coloquei um slide com bastante coisa escrita, porque eu tenho na minha cabeça, assim, que o slide ele precisa servir como uma revisão, sabe? Você pode pegar ele, dar uma lida e revisar. Mas eu não vou ficar lendo tudo isso para vocês, não, é só por caso vocês precisarem usar ele mesmo. Eu vou focar no que é mais importante. Em relação à flora normal, a gente tem que saber que o nosso corpo, ele tem um microbioma, tá? Que tem bactérias, tem fungos, que são residentes normalmente na nossa pele. Eles já vivem ali, eles não nos causam problemas. Então a gente tem Staphylococcus epidermidis, o Staphylo aureus também, ele mora na nossa pele, tá? Que é um dos principais responsáveis por todas essas doenças. Tem fungos também. Um exemplo claro é da candidíase, é o fungo que já vive ali. Só que o que acontece é quando tem um desequilíbrio ali do nosso microbioma, essas bactérias e esses fungos que não deviam causar problema, eles começam a causar. Então, além dos que já moram na nossa pele começarem a causar problema, vão vir uns oportunistas que vão começar a causar problema para a gente também, tá? Além desses micro-organismos, a gente tem também barreiras de proteção. Então, a pele em si já é uma proteção, o cabelo funciona como proteção, e até aquele sebo que a gente produz, que também funciona como proteção na nossa pele. Não sei se vocês lembram que produz o sebo, né, a gordura que a pele produz, ela vem com interleucinas, que são capazes, né, de erradicar esses patógenos da nossa pele. Mas isso também não cai muito, não. Entrando agora em questão da dermatite atópica, o que a gente tem que ter noção da dermatite atópica é que um paciente que tem dermatite atópica, ele normalmente vai ter outra manifestação de atopia, ou uma rinite alérgica, ou uma asma. No livro de dermatologia, se eu não me engano, Azulei, acho que é o Azulei, fala pra gente que a dermatite atópica normalmente é a primeira manifestação de um paciente atópico. Então, o paciente ele abre o quadro ali com dermatite atópica, mas ele tem essa alteração genética. Então, ele vai ter outras coisas também que são relacionadas a alergias. Então, como eu falei, fatores de risco, história familiar positiva, imunológico e elevação de IgE. Não precisa entender a fisiopatologia por trás disso, mas esse paciente ele tem essa predisposição, ele tem elevação de IgE, ele tem uma história familiar positiva, e quando junta com algum fator ambiental que ativa esse gatilho, aí ele começa com essas manifestações de atopia. Em relação ao quadro clínico, eu acho que vocês já sabem, né? É típico, é um prurido intenso com xerose cutânea. Xerose é o ressecamento da pele. No bebê, a gente tem essas lesões que são muito vermelhas, escamosas, coçam muito. Lembrar que geralmente elas poupam região de fralda, normalmente eles colocam isso na prova, descreve um bebê com várias lesões e fala que não tem na região de fralda. É dermatite atópica, tá? Passando então
Na fase infantil, essas lesões... Opa. Aqui. Na fase infantil, essas lesões, elas começam a ser predominantes nas dobras do corpo. Então, joelho, pescoço, cotovelo também, tá? Tornozelo. E no adulto, elas vão mais mal localizadas mesmas, né? E ao invés de vir como muitas vesículas, elas se transformam mais em uma liquefação. É como se fosse uma placa no corpo da pessoa mesmo. Em relação às características associadas, isso é muito importante, que muitas vezes eles colocam na prova também. Como eu falei, o paciente que tem dermatite atópica, ele é um paciente alérgico. Então, ele tem outras coisas que nos levam a pensar que ele é alérgico. Sabe, ele tem uma queratose pilar, aquele tanto de folículozinho encravado, sabe, no braço, nas coxas. Essa pitiríase alba, esse escurecimento periorbital com essas dobras infraorbitárias de Denny Morgan, que seriam essas duplas preguinhas embaixo do olho, tá vendo? Por que isso acontece? Porque é um paciente que tem rinite, ele é alérgico, ele coça muito o olho, ele esfrega mesmo porque o olho coça. Então ele acaba gerando esse escurecimento e essas dobrinhas de tanto coçar o olho mesmo. Esse afinamento, a ausência da porção lateral das sobrancelhas também é por isso, é de tanto esfregar. Então é um paciente que está alérgico o tempo todo, é uma criança alérgica, e ele esfrega o olhinho, ele esfrega e vai gerando essa dobra ali embaixo. Em relação à dermatite atópica, o diagnóstico é clínico, tá? Então, o quadro característico de dermatite atópica vai falar para vocês uma criança que tem rinite, que tem asma, que o pai tem algum tipo de alergia, etc. Só que tem esses critérios também, né? Que é a classificação de Hanifin-Rajk. Não sei se é assim que fala direito, mas essa classificação. Tem os critérios maiores e os menores, tá? Essa criança, esse paciente, ele precisa ter pelo menos 3 maiores e 3 menores. E a gente vai pontuando, tá? De 0 a 14, dermatite atópica leve, de 15 a 40, a dermatite moderada, e acima de 41 é a dermatite atópica grave. O tratamento lembra muito, gente, de falar dessas questões que não são farmacológicas, sabe? De hidratar muito a pele, é muito importante. Evitar coçar, então cortar o dedo, meu Deus, cortar a unha da criança, afastar os agravantes, então os pais olharem mesmo o que é que faz essa criança desenvolver essa alergia, é um sabão, uma exposição a alguma coisa, é quando ele sai de casa, vai no parque brincar, é o que, entendeu? E evitar essa exposição. Hidratação da pele, toda a questão vai aqui perguntar, vocês podem colocar, porque é o mais importante de tudo, hidratar a pele e evitar hidratante com ureia. Cuidado com isso, tá? Que isso é uma pegadinha. A gente fala de hidratante com ureia, que é bom, etc. Na dermatite atópica não é bom. Então, evitar hidratante com ureia para o paciente com dermatite. Deixa eu só beber uma água aqui, só um segundo. O tratamento. Como eu falei, né, essas questões não farmacológicas são mais importantes do que o farmacológico. Só que tem a questão do corticoide que a gente pode usar. Se a doença é leve, a gente usa corticoide de baixa potência. Se é uma doença moderada, grave, a gente vai usar uns corticoides de média e alta potência, tá? Lembrar que isso é quando o paciente ele tá com a doença ativa, então ele tá com as lesões ali. Então você passa o corticoide ali e a partir do momento que essa lesão sumiu, ali até 2 semanas, você suspende o corticoide e passa mesmo a ficar só com a hidratação da pele, que é o que vai manter. Então, evitar banho quente, tomar banhos mais gelados, hidratar bem a pele após o banho. A gente tem também no paciente que é muito grave, que é aquela dermatite atópica grave, ele não vai responder bem a esses corticoides apenas. Então, nesse caso, a gente pode passar para o imunomodulador, né, que tá tacrolimo, etc., mas normalmente é mais difícil isso acontecer. E tem um tratamento também sintomático, tá? Então, o paciente, se ele está queixando de muito prurido, passar um antistamínico para ele para diminuir esse prurido. Se eu estou vendo que aquelas lesões estão com sinal de infecção, passar um antibiótico, por aí vai. Alguma coisa pintou aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei umas questõezinhas para ajudar. Menino, 8 anos, durante consulta em unidade básica de saúde, recebe o diagnóstico de dermatite atópica.
A conduta inicial para essa criança, o que é? O que é mais importante? Deixar um tempinho só para vocês lerem. Deixa eu passar aqui. O principal que eu falei, né? Hidratar. É aquilo que é a base de todo o tratamento da dermatite atópica é a hidratação. Controlar o prurido também. Então, dar um antistamínico ali para aquela paciente, para aquela criança, para evitar que ele coce, porque coçar vai irritar, pode infeccionar, né? Então, controlar a infecção e verificar a dinâmica familiar. Basicamente isso. Cuidado, tá? Para vocês não pegarem uma criança aqui que eles não falaram nada demais, não falou que o menino tá com dermatite grave nem nada, e já colocar corticóide e tudo. Lembra de começar pelo básico. Lembra de começar pela hidratação, retirando fatores pioras, o básico mesmo. João, 8 anos, apresenta pele seca e áspera com prurido intenso em braços e pernas. Lesões, no exame físico ele tem lesões eczematosas com liquenificação em regiões flexurais, cubital e poplítea, prega infraorbital de Denny Morgan, sinal de retoque presentes. Prega de Denny Morgan, gente, é uma criança alérgica. Então, o diagnóstico mais provável para esse paciente é dermatite atópica, tá? Escolar de 8 anos, apresenta lesões eczematosas recidivantes, bastante pruriginosas, localizadas nas regiões antecubitais e poplíteas. A mãe refere que o quadro iniciou bem precoce, pouco antes de 1 ano de idade. As lesões pioram com o calor e com o uso de produtos perfumados. O irmão mais velho apresentou quadro semelhante na infância. Na história pregressa foi observado histórico de asma e rinite alérgica, que eu falei com vocês. A maioria das questões eles vão colocar mais algum sinal de alergia para não ter dúvida de que é dermatite atópica. No exame, xerodermia e eczema em região flexural com aspecto de liquenifação. Qual a principal hipótese diagnóstica? Dermatite atópica. 3 medidas não medicamentosas para a condução adequada do caso. Medida não medicamentosa é o mais importante, é o mais provável deles cobrarem. Então, afastar os fatores agravantes, aquilo que piora a dermatite da criança, corte de unha semanal, diminuir a chance desse paciente fazer escoriação, higienização do ambiente também, hidratação da pele com emolientes, o principal. É o mesmo caso, tá? Cite uma medicação de uso tópico que pode se utilizar nesse caso. Basicamente, corticoide, tá? Corticoide tópico, aqui eu coloquei de mometazona na alta potência, mas você pode começar com de baixa potência também, não tem problema. Imunomodulador tópico. Lembra que imunomodulador, gente, a gente já não passa de primeira. É só se o paciente não estiver respondendo a corticoide. Tá? Eu coloquei aqui só para vocês saberem que existe. E antibiótico tópico, só se as lesões tiverem sinal de infecção. Agora, nas doenças que pediram para vocês estudarem, né? Impetigo, e as outras, nossa, minha garganta tá muito ruim. O que tem que saber de cada uma delas? O agente responsável, tá? Tem que ter uma noção. A clínica e o tratamento. Basicamente tudo, né? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo de lembrar. O impetigo é uma piodermite superficial que não forma cicatrizes. Então, esse é o principal de impetigo. Lembra disso, que não forma cicatrizes, porque eu já vi várias questões eles colocando. A mãe relatou que a criança apresentou uma lesão assim, que não deixou cicatriz. É para pensar em impetigo, tá? Etiologia Staphylococcus aureus. Gente, lembra que Staphylococcus aureus, ele mora na nossa pele. Então, quando é uma doença de pele, a maior chance, assim, de você tiver que chutar, se não estiver lembrando, chuta Staphylococcus aureus, que ele tá ali, ele é o maior responsável pela maior parte de doenças de pele que a gente tem. O diagnóstico é clínico e a gente tem duas diferenças, né? Dois tipos, o bolhoso e o não bolhoso, tá? O não bolhoso, ele também está associado ao Streptococcus pyogenes. O bolhoso, normalmente, é só o Staphylo aureus, que é o que produz toxina. Em relação ao crostoso, o que a gente tem que ter noção? Vai ser uma vesícula, uma pústula, o que seja, tem uma base vermelhinha, então uma base erimatosa, e quando ela rompe, ela gera uma crosta amarelada, tá? Normalmente vai ser em áreas mais expostas do corpo, por exemplo, face, ao redor do nariz, ao redor da boca, e o impetigo bolhoso.
O impetigo bolhoso também vai ter vesículas, só que essas vesículas, quando se rompem, elas não viram crostas amareladas, tá? Elas vão virar basicamente uma crosta fina marrom, como se a pele estivesse dando uma. Como se a pessoa tivesse queimado aquela região, sabe? Lembrando que o impetigo, depois que passa, ele não deixa cicatriz. E a diferença também, muito importante, que eu quase esqueci de falar, é da localização, tá? O crostoso é mais em região de face e o bolhoso ele já vai pegar regiões mais periféricas, então ele pode pegar períneo, nádega, extremidades. Normalmente você não vê o crostoso fazendo isso, tá? Aqui as fotos do impetigo que eu falei, ó, o crostoso, o não bolhoso, né? Sempre no rosto, típico. E o impetigo bolhoso a gente vê em questão de extremidade, tá? Genitália, extremidade da perna, o que seja. E é também a diferença, né? O não bolhoso, olha como ele faz essas crostas amareladas. Já o bolhoso, não. Dá aquela sensação da pele descamada, né? Aquela coisa mais amarronzada, como se fosse uma queimadura. O tratamento, se é uma bactéria que causa, o tratamento é antibiótico. Então, pode ser antibiótico tópico, pode ser antibiótico sistêmico, tá? O tópico é quando a gente tem um número menor de lesões, porque se tem lesões disseminadas, é muito difícil fazer um tratamento tópico. Vai ter que passar antibiótico no corpo todo. Então, a gente apela para o antibiótico sistêmico. Então, se é o menor número de lesões, eu vou para o antibiótico tópico, com pirocina, retapamulina, e antibiótico sistêmico, naquelas quando a gente tem mais locais acometidos ou então lesões muito grandes, tá? E aí, cefalexina, amoxicilina, covulanato, que são que pega bem as infecções de pele. A síndrome da pele escaldada estafilocócica é uma desflamação intensa também da pele, tá? Lembra que a faixa etária acometida é recém-nascido, então chegou uma questão, falou que é um recém-nascido, já tem que pensar bem nessa síndrome da pele escaldada estafilocócica. Etiologia, Staphylo aureus, falei com vocês, né? Sempre que tiver que chutar, chuta Staphylo aureus. A manifestação clínica, a gente tem uma fase de pródromo, então a criança, ela vai ter alguma outra coisa, né? Ela vai começar uma otite, uma conjuntivite, uma infecção de trato urinário, e aí depois de um dia ela aparece com febre, com rash, cutâneo difuso e com essas lesões no corpo. São bolhas flácidas, elas rompem muito fácil, e nos locais que ela rompe, elas deixam essas erosões mesmo com retalho de pele. Parece que a criança foi escaldada. Por isso que chama síndrome da pele escaldada. O diagnóstico tem essas questões de isolamento, de Staphylo aureus e tudo, mas eu nunca vi pedindo, basicamente clínica. E o tratamento, como eu falei, se bactéria, o tratamento é antibiótico terapia. Só que pensa que não tem como fazer antibiótico terapia tópica aqui. A criança ela tá com a pele toda escaldada. Então é antibiótico terapia sistêmica, parenteral, de preferência oxacilina, tá? Porque é mais forte. Então você faz ali um tratamento com oxacilina ali por uns 7 a 10 dias e depois você ainda mantém esse paciente com mais uns 7 dias de cefalexina. Porque é uma doença muito grave, tá? Uma doença. São lesões muito graves mesmo. Em relação à ectima, vai ser uma peudermite ulcerada. Normalmente vai estar nos membros inferiores ou nas nádegas. A etiologia dessa é diferente, já vai para o Streptococcus, tá? E geralmente, essa lesão ela vai aparecer depois de uma lesão inicial. Então, por exemplo, uma picada de inseto, um trauma, a mãe que chega aqui, chega falando que o filho levou uma picada e apareceu e evoluiu para uma lesão, né? Para uma pústula muito feia, que tem essa crosta, né? Você pensa em ectima, tá? Geralmente ela vai ser única, mas. Não, geralmente não. Ela pode ser única, mas geralmente ela vai aparecer com várias lesões. O tratamento, como eu falei, pensa, gente, se é bactéria, tratamento antibiótico. Então pode ser tópico ou pode ser sistêmico, tá? O mais importante de todos, erisipela e celulite. Que, assim, eu acho que é o que mais cai disparado. A diferença de erisipela e celulite. Erisipela, ela é mais superficial, ela comete a derme. A celulite, ela é pior. Pensa assim, a celulite é pior, então ela já vai para hipoderme. O agente etiológico também, erisipela, geralmente tem o piógenes, tá? Pode estar relacionado com o aureus também? Pode, tá? Mas geralmente o áureo junto com o piógenes.
E a celulite, o áureos. Os fatores de risco, lembra, se for chegar um paciente para você, idoso, com diabetes, obeso, assim, aquele clássico do paciente imunossuprimido, sabe? Erisipela e celulite. Normalmente os dois vão dar mais em membros inferiores, pode dar na face, mas o mais comum é membros inferiores. E aqui, eu até anotei aqui embaixo, a diferença entre os dois, tá? Que vocês têm que ter uma noção. O eritema da celulite, ele não tem as bordas bem definidas. Aquele eritema mais disseminado, sabe? Você não sabe exatamente onde que ele começa e onde que ele termina. O erisipela não, ele já tem um limite. Apesar de não ser aquele limite redondinho, você consegue ter uma noção que o eritema está ali naquela região. E tem também a questão da coloração. A erisipela, ela tem uma coloração mais avermelhada. A celulite está mais pro rosa, tá? E normalmente falam isso na prova, da questão dos limites. Limites bem definidos, limites mal definidos, para diferenciar a celulite de erisipela. O tratamento Por que tá cortando? Ah, não, tá certo. O tratamento, elevação de membro, analgesia, antibiótico, terapia sistêmica, nos dois, tá? Na celulite, principalmente cefalexina ou clindamicina, se for uma bactéria resistente. E na erisipela, a gente pode usar também as cefalosporinas, né, que também entra a cefalexina aí, e hoje a gente pode usar também a amoxicilina na erisipela, tá? Foliculite, todo mundo já conhece, vai ser inflamação dos folículos pilosos, pode ser superficial ou profundo. O tratamento também antibiótico, normalmente antibiótico tópico, tá? A gente passa foliculite, a gente passa antibiótico sistêmico foliculite só se for caso muito grave. Então, aquele paciente está com foliculite disseminada, já tentou tratar, não melhorou, aí a gente passa no antibiótico sistêmico. Mas a preferência é sempre antibiótico tópico. O furúnculo, como eu falei, estáfilo áureo de novo, né, relacionado a isso, vai ser uma infecção profunda dos folículos. Ele tem esses sinais clínicos muito característicos. Então, o paciente ele sente muita dor, está uma região muito vermelha, tem um calor, tem dor. Então, e tem aquele conteúdo pustulento ali que consegue drenar, tá? Tratamento, compressa quente, limpeza. Você pode fazer a drenagem também. E, como eu falei, antibiótico, tá? Tópico ou sistêmico. E agora as questões para vocês verem como é que cobra. Menina de 5 anos apresenta pústula na região central da face, que rompe e forma crosta amarelada. Forma crosta amarelada. O que pode ser isso? Um petigo crostoso, né, gente? E ainda mais em face, que é o principal local onde ele acomete. O estado geral é bom, não tem febre, não tem outros sinais sistêmicos. Com base no quadro clínico, assinale a alternativa correta. Então, eu não vou ler as opções aqui, vamos passar. Diagnóstico, impetigo crostoso. O agente etiológico mais frequente, estáfilo aureus. Próximo, homem 50 anos de idade, obeso, diabético tipo 2, e aqui que eu falei, tá vendo? É o paciente obeso, já tá mais velho, tem diabetes, então ele tá imunossuprimido. Aí ele vem relatando eritema, edema e dor na perna. No exame físico, ele tem uma mácula eritematosa, a mácula é bem delimitada. Aí eu falei com vocês, tem que ter essa noção, né, de diferença entre erisipela e celulite. Uma é bem delimitada, o outro não. Aumento de temperatura local e dor. Paciente febril com adenopatia inguinal direita, qual o diagnóstico mais provável? Erisipela. Se é bem delimitado, erisipela. Mal delimitado, celulite. Sobre as infecções bacterianas que podem acometer a pele, sabe-se que o impetigo é uma entidade dermatológica muito comum na infância e consideravelmente contagiosa quando não tratada. Tem duas formas, não bolhoso e bolhoso. Em relação ao impetigo bolhoso, o que a gente pode afirmar? Vou deixar vocês lerem aqui antes. As lesões vão se localizar principalmente na face e na extremidade, tá? Se estivesse perguntando do não bolhoso, aí a extremidade já não entraria. Aí é principalmente na face. Mas como tá falando do bolhoso pra gente, a lesão se localiza principalmente em face e extremidades. E é isso, gente. Deixa eu voltar aqui, conversar um pouco com vocês.
Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa. Ah, não. Então é isso. Então, é basicamente isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Como vocês podem ver, no fechamento 1 do problema 1, o principal, saber os sinais. No fechamento 2, fechamento 1 do problema 2, saber mesmo, dermatite. Lembrar que é um paciente atópico já, tá? Então, provavelmente vai dar para vocês esses sinais de que é um paciente atópico, ele tem rinite, ele tem asma, etc. E das outras doenças, principal, diferenciar crostoso de bolhoso. Crostoso forma crosta amarelada, bolhoso não forma. Um pega face, o outro pega faces e extremidades. E erisipela e celulite, tá, gente? Que é o que mais cai disparado, erisipela e celulite. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, é basicamente isso. Nath, foi ótimo. Obrigada, gente. Então, assim, é basicamente isso por hoje. Como eu falei, eu ainda não tô como monitora de vocês, eu não sei se eu vou voltar ou não, mas se tiverem alguma pergunta, pode me mandar, tá? À vontade. Me manda no WhatsApp que eu respondo assim que possível. Você quer perguntar alguma coisa, Samara? Nath, só porque você colocou aqui no slide, na prova, se eu for colocar um antibiótico, eu preciso especificar qual que é a dosagem? Ó, eu vou ser bem sincera com você, eu não lembro direito sobre isso. Mas, na minha época, eu colocava um exemplo de antibiótico, sabe? Então, assim, eu não colocava dosagem, eu não colocava isso, não. Mas eu colocava, assim, tratamento tópico com antibiótico. Por exemplo, tal. Entendeu? Isso, assim, na minha época eu considerava. Eu nunca tive que colocar a dosagem, o tempo, nada. Mas normalmente eu colocava o nome do antibiótico ali, só para eles terem uma noção de que eu sabia também. Porque nessas doenças todas são bacterianas. Então, se você colocar só antibiótico, fica muito genérico, sabe? Que todas podem ser tratadas com antibiótico. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, é isso por hoje. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no WhatsApp, tá? Pode mandar questões, que tiver dúvida, alguma pergunta, que eu respondo assim que possível, tá bom? Espero que dê certo de eu voltar a ser monitora, mas se não der também, bom módulo para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Um abraço, gente. Obrigada, Nath. Um abraço.